E eu volto ao vivo para a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Ontem foi um dia de muitos debates, foi aprovada a RGA do ano, a gente vai falar sobre isso na sequência, mas antes disso, traz o Arthur Garcia para o telão da SBT Comunidade, que está ao lado da deputada Janaína Riva, que propôs ontem algumas alterações na formulação da RGA, da alíquota da RGA. Vamos falar sobre isso. Arthur Garcia, bom dia. É isso, Trindade. Muito bom dia a você, bom dia a todos. Vamos tentar entender agora de que forma a deputada que está aí propondo essas alterações na RGA, ela fez a apresentação e como que isso vai ser útil aos servidores. Deputada, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Trindade, a todos os telespectadores da TV Comunidade. Olha, eu fico muito feliz da gente poder contribuir com o servidor público do Estado de Mato Grosso, especialmente a gente tratando desse assunto que é a RGA, que é um assunto que sempre desperta muito interesse da população. O servidor público hoje é o maior consumidor do Estado de Mato Grosso, de todo o comércio. O que acontece com o servidor público de Mato Grosso? Nós temos RGAs que não foram pagos ao longo dos anos. Atualizado, na gestão do governador Mauro Mendes, a gente fez um cálculo, ele ultrapassa os 8%. E nós temos também RGA não pago nas gestões passadas, o que nas nossas contas aqui, junto com os representantes dos sindicatos, Arthur, isso pode ultrapassar a casa dos 13%. Tem servidor e tem categorias que falem mais de 20%. Mas o que nós conseguimos aqui é chegar a um consenso, vamos dizer assim, que seria de uma falta de pagamento de mais de 13%, uma defasagem salarial do servidor público de Mato Grosso. O que os servidores pediram aqui para a gente? Primeiro, eles pediram para a gente auxiliar no diálogo com o governo. Querem sentar com o secretário de Planejamento, secretário de Fazenda, Casa Civil, para estudar uma proposta para o futuro, para os próximos anos. E outra coisa que os servidores pediram, Arthur, que é muito justo, eles queriam um mês database. Qual que é o mês database hoje? É janeiro. Só que nós não temos uma lei. Não existe hoje uma lei, porque o ex-governador Blairo Maggi fez uma legislação colocando o mês de janeiro e criando um índice, vinculando a um índice federal, e o STF considerou isso inconstitucional, essa vinculação com o índice federal. Então, o que a gente fez agora? Nós propusemos, através de uma emenda constitucional, que a database seja janeiro, como já é, quer dizer, não tem prejuízo nenhum, nem para o servidor, nem para o governo, e também nós estamos propondo um novo índice para ser feito o cálculo do reajuste geral anual. Qual seria esse índice? A gente está propondo a UPF, que é a unidade de padrão fiscal hoje, que o Estado utiliza para cobrança de taxas, que o Estado utiliza para multas, quando tem multa ambiental, e outros impostos também que são hoje calculados pelas UPFs. A UPF, ela seria muito melhor para o Estado de Mato Grosso e para o servidor, porque ela é calculada em cima da inflação estadual. Portanto, ela não seria inconstitucional. Ela não está tratando de uma vinculação federal. E a UPF, ano passado, agora com relação ao ano de 2025, nesse último ano, ela cresceu cerca de 5 e alguma coisa em percentual. Então, muito próximo aos 4,83 que o Estado aplicou do IPCA. Então, é um valor que ficaria mais condizente com a realidade de Mato Grosso. É importante a gente dizer também que a inflação em Mato Grosso, ela cresce mais do que a inflação no Brasil. Por quê? Porque nós somos um Estado consumidor. Apesar da gente produzir, a gente ainda não industrializa a nossa produção como deveríamos industrializar. Então, a inflação aqui, Arthur, ela acaba sendo maior. Então, o nosso servidor, ele acaba prejudicado com uma vinculação federal e ele acaba tendo o seu salário diminuído cada vez mais por conta da inflação. Ou seja, isso não teria um impacto nas contas do governo, deputada? Não, não teria impacto nas contas do governo. O governo pode até agora dialogar com a Assembleia, né, Arthur? Porque nós apresentamos e com a possibilidade do governo chamar para uma conversa para a gente ajustar essa questão do índice. Será que a UPF é realmente a melhor opção? O governo tem alguma outra alternativa? Porque eu soube que nós temos índice inflacionário da Unemat e também da FEComércio. Agora, o governo precisa sentar junto conosco aqui da Assembleia para que o servidor tenha essa garantia, Arthur. Porque já pensou? Hoje nós não temos uma lei. Nós não temos na nossa Constituição a previsão do pagamento. Existe na Constituição Federal, é feito aqui no Estado, mas não tem nada na Constituição Estadual que dê esse direito garantido ao servidor com um mês específico e com um índice que será aplicado. Então, acaba ficando ao bel prazer do gestor e do governador. Hoje nós temos o governador Mauro, o Estado está indo bem, a gestão é eficaz, mas e no futuro? Então, o servidor não quer viver com essa insegurança. Parece uma coisa simples, que, como você disse, a gente não está inventando aqui a roda, mas, ao mesmo tempo, para o servidor tem grande valia.
É uma pauta antiga e de sucesso, né, Trindade? Você se recorda aí que há pouco mais de 10 anos a deputada estava no trio elétrico em frente aqui à Assembleia, naquela briga ali ferrenha em busca ali dessa revisão salarial para os servidores, que era tão importante que naquele período, infelizmente, não eram tão valorizados. Eu volto com você no estúdio, Trindade. Muito obrigado, Arthur Garcia. Agradeço a deputada Janaína Riva também pela gentileza de conversar sobre essa iniciativa extremamente importante, porque é uma garantia ao servidor da data base do cálculo que será feito, independente de quem esteja na cadeira de chefe do Poder Executivo no estado de Mato Grosso. Obrigado, Arthur. Obrigado, Janaína. Eu sigo por aqui com o nosso SBT Comunidade. Aliás, com uma reportagem agora da Luana Rodrigues, mostrando para você tudo o que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, quando foi aprovado o reajuste geral dos servidores, que ficou ali na casa dos 4,8% para 2025. Vamos entender todo o debate de ontem na Assembleia agora. Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade a revisão geral anual em sessão extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira. A RGA de 4,83% segue o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é o indicador oficial para a inflação brasileira. Segundo o governo, a revisão será paga no salário deste mês de janeiro. O percentual foi aprovado após uma série de negociações com a categoria que apontam uma perda salarial de cerca de 20%. O presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, afirmou que não havia margem para aumentar o percentual aprovado. Ele também informou que foi criada uma comissão para estabelecer diretrizes sobre os futuros reajustes e discutir um plano de recomposição das perdas salariais dos últimos anos. Ficou bem entendido, inclusive para todos do Fórum Sindical, que a Assembleia não tem margem para mexer nisso. Já visto que o Supremo deu uma decisão que o governo define o índice. Se ele tivesse dado abaixo da inflação, nós poderíamos até fazer alguma emenda para repor a inflação na sua totalidade. Mas ele já mandou no total do ano. Aí o que os sindicalistas estão alegando? Que teve anos anteriores, como 2019, 2020, que eles ficaram sem receber o reajuste. E é verdade, é fato, é verdadeiro. E daí nós criamos aqui, junto com alguns deputados, junto com a deputada Janaína, com o deputado Lúdio Cabral, a propositura de montar uma PEC reconhecendo esses anos em que o servidor ficou sem receber o RGA. Eles deram entrada, eu já dei publicidade, já dei andamento nessa PEC, na comissão para estudar a formatação dessa PEC e apresentar aqui para votação com os deputados. Depois, lógico, isso pode sofrer questionamento do governo, mas não pode ter veto. A PEC ela não passa pelo governo, ela começa e termina no legislativo. Então nós vamos fazer isso e daí ela sendo promulgada e o governo pode evidentemente recorrer na justiça, mas aí é outro questionamento. A comissão técnica formada para elaborar uma PEC proposta de emenda constitucional para fixar o cálculo dos próximos valores da RGA será presidida pela deputada estadual Janaína Riva, que explica o debate inicial. Nossa comissão montada hoje na Assembleia Legislativa é para debater essa emenda constitucional que, primeiro, ela estabelece uma data base para o pagamento da RGA, que seria o mês de janeiro. Além disso, nós colocamos como cálculo da inflação a UPF. Por quê? Porque ela é um indicador atualizado pelo Estado de acordo com a inflação e acaba sendo um indicador estadual. O que aconteceu? Por que hoje nós não temos uma legislação que estabeleça isso no Estado de Mato Grosso? Nós tínhamos uma legislação feita pelo ex-governador Blairo Maggi, que ela acabou sofrendo uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, porque ela vinculava a um índice federal. E a decisão do STF foi a seguinte, olha, a vinculação não pode ser com o índice federal, tem que ser com o índice estadual. Qualquer vinculação hoje com o índice federal, nós já vimos aí outras vinculações, até salariais e tudo mais, elas são consideradas inconstitucionais. Então, essa legislação acabou sendo considerada inconstitucional na época do Blairo e nós ficamos sem uma legislação que desse essa garantia do mês a ser pago o RGA e do índice que será aplicado.
Embora a Assembleia Legislativa não possa propor uma reposição salarial diretamente, a comissão vai fazer um levantamento para apurar o percentual de reposição. A intenção é apresentar uma proposta ao governo do estado e buscar o pagamento retroativo aos servidores. Essa comissão vai ficar com essa missão também de fazer um levantamento, junto com todos os sindicatos, os presidentes de sindicatos, de qual seria esse valor que teria legalidade para pagamento, uma vez que a gente já tem algumas decisões, né, do Tribunal de Contas e do Poder Judiciário de que alguns RGAs hoje cobrados pelos servidores não seriam passíveis de serem cumpridos, que seriam aqueles do teto de gastos. Porém, nós temos defasagem desde a gestão anterior do governador Pedro Taques e um levantamento que diria que nessa gestão do governador Mauro deixou-se de receber cerca de 8% de RGA aos servidores nessa gestão. Fora isso, teriam, se eu não me engano, mais 4, 5% da gestão anterior. Então, esse levantamento a gente vai fazer dentro da comissão para apresentar, junto, inclusive, nós queremos trazer e colocar a CEPLAG e a Cefaz para trazer os números deles também, fazer um encontro de contas para a gente ter uma noção do que é esse valor. A maioria dos sindicatos aponta que esse valor seria de cerca de 13%. Então, a partir desse valor, aí sim a gente quer trazer aqui para dentro os secretários para poder fazer o debate com a federação.